não cultivar o ódio, e sim o amor no coração. Ele fala que a irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. É para a gente aprender a revelar e a esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. Nós temos que ter serenidade, que a serenidade é o segredo das vidas longas e felizes, para a gente cultivar a verdade em todos os momentos da nossa vida. Cultivar a verdade, que isso nos levará a um triunfante progresso. Nós temos que ser verdadeiros em todos os pensamentos, ações e emoções. E se nós formos verdadeiros nas nossas ações e emoções, nada de mal nos ocorrerá. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. O nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos rios, juncos à borda do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam com ela à borda do rio, e viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que cria esse menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino grande, já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Passado o tempo, Moisés cresceu, tornou-se rapaz. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair do dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que fores ao teu próximo? Por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem posto a ti por maioral juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar a beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nos dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as.
aberrou-lhes ao rebanho, e vindo eles a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Pois bem, amados, aqui está mais uma história, né, que nos faz lembrar de tudo que passou o povo no Egito, né? A história de Moisés, do nascimento de Moisés, depois que as parteiras já não estavam mais tirando a vida das crianças, mas o faraó, ele mandava soldados visitar as casas para saber onde é que tinha menino da idade, daquele tempo, que nasceu naquela época ali, eles matavam, né? E nós vemos aqui que a mãe de Moisés o conservou em vida, conseguiu conservar ele em vida durante 3 meses, conseguiu esconder ele, sem que o povo de Faraó ouvisse. Chegou um momento que não tinha como mais esconder. Então diz ela que ela fez um barquinho aqui, né? Um barco, colocou betume, pôs a criança dentro, e a sua irmã levou à beira do rio Nilo e ali colocou no meio dos juncos. Eu não sei se você conhece Taboa. Você conhece Taboa, Fábio? Já ouviu falar? Não conheço, não. Taboa é um tipo de um junco, né? Que nasce na beira do brejo, na beira do rio. E diz aqui que a menina escondeu esse barquinho. Ela não colocou no meio do rio, né? Porque senão o rio ia levar. Colocou no meio do junco, porque aí ficou preso ali, aquele barquinho ficou ali preso. E calhou que nesse momento, nesse dia, né, a filha de Faraó foi tomar banho na beira do rio Nilo, junto com as suas criadas, né? Estavam ali se banhando e escutaram o choro de uma criança. Escutaram o choro e as suas servas, né? Suas criadas foram ver onde é que estava aquele choro e encontraram aquele barquinho, ali, e abriram o barquinho. E quem é que estava lá dentro? Moisés, uma criança, né? E a filha de Faraó, ela se engraçou com aquela criança, porque ela era uma criança muito formosa, né? Moisés, quando criança, disse que era um bebê muito bonito, muito aparente, né? De boa aparência. E ela pegou e se agradou, gostou dessa criança. Mas Miriam, que era sua irmã, que era a irmã de Faraó, de Moisés, estava observando de longe, estava olhando, né? Para ver o que estava ocorrendo. E ela ouviu que a mulher que a filha de Faraó, ou a irmã de Faraó, ela Filha. gostou da criança e ela pediu, né? Ela fala assim, olha, que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio e ela viu a arca no meio dos juncos, né? E enviou a sua criada e a tomou.
E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão, e disse: dos meninos dos hebreus é este? Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. Então quer dizer que ela mesma, né, falou para a filha do Faraó que ela ia arrumar uma hebreia para cuidar da criança, né? E a filha de Faraó consentiu. Vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Quer dizer, Miriam foi e chamou a mãe do menino para cuidar do menino. Você vê que bênção grande, né? Que bem dobrada. Então, lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e te darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e deu. Você vê que Deus faz coisas interessantes, né? Que além de dela criar o próprio filho, ela ainda estava recebendo um salário ainda. O próprio filho, né? Que bênção dobrada, né? Olha o trabalhar de Deus aqui. E depois E diz que preservou esse a vida menino dele, né? cresceu, né? Hã? E preservou a vida dele, né? Preservou a vida do Preservou. Moisés, né? Pôde criá-lo e ainda sob Ainda a proteção recebia dela. ainda. É. É interessante, né? Então a filha de Faraó, o menino criou, deu salário ainda, a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou e chamou o seu nome Moisés e disse porque das águas o tinha tirado. E a gente conhece a história. Aí já Moisés já estava rapazinho, né? Foi criado no palácio, né? E ali no palácio ele aprendeu tudo que o povo do Egito, o povo ímpio, né? Fazia, conhecia os seus afazeres. Mas como ele foi criado junto com a sua mãe hebreia, a mãe já explicou para ele o propósito de Deus e o que havia de acontecer e por que eles estavam ali, né? As histórias eram passadas de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Então, o faraó não, Moisés já cresceu sabendo no coração quem ele era, quem ele pertencia. Tanto é que, com o passar do tempo aqui, parece que ele viu um egípcio judiando de um hebreu, né? E ele foi contra esse egípcio e atacou esse egípcio, e esse egípcio acabou sendo morto. Como ele pensou que ninguém tinha visto, ele escondeu o corpo na areia, ele enterrou o corpo desse egípcio na areia. Passado um tempo, aqui a história conta, né? Vou ler aqui novamente só para vocês entenderem. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e o escondeu na sua areia. Falou feriu, mas ele matou o egípcio. Ele matou o cara, enterrou o cara, pensou que ninguém viu, e tornar a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, quer dizer, no dia seguinte, né, ele estava andando e viu dois hebreus, dois se discutindo, né, brigando um com o outro ali, uma discussão, e eis que ele tomou partido, né, foi tentar amenizar a situação, e os caras, esses dois rapazes que estavam discutindo, foi exatamente os dois que viram que ele havia matado um egípcio e havia escondido, o qual disse: que tem, quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Aí então Moisés temeu e disse: certamente este negócio foi descoberto. Então ele sabia que alguém tinha visto que ele tinha matado, aí ele fugiu, né? Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian.
e assentou junto ao poço. Então, foi ali que ele assentou junto a esse poço, que ele viu os pastores chegarem e contendar também. Houve uma contenda entre os pastores e a filha o nome dele aqui, o nome, até errei o nome na hora que eu li aqui, é Reuel, né? Reuel tinha 7 filhas, e as filhas todo dia iam tirar água lá no poço, e havia desentendimento entre elas e os pastores. E nesse dia, Moisés estava lá sentado na beira do poço, Moisés interviu novamente. Você vê que Moisés era um interventor mesmo. Ele interviu a favor das moças, né? E naquele dia aquelas moças chegaram mais cedo em casa, justamente por causa da ajuda de Moisés. E Reitel perguntou, né? Então vieram os pastores lançar, e perguntou: por que tomaste hoje, por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou a água em abundância e aberborou o rebanho. Quer dizer, ele ajudou elas, né? Serviu até as ovelhas de Reuel aqui. E ele pediu para que ele entrasse, né? E serviu pão para Moisés. E ali Moisés começou a conhecer a família, né? Passou a morar ali e se apaixonou pela Zípora, né? Aí a gente conhece a história. E se casou com ela, teve um filho e chamou de Gerson, porque diz ele que era peregrino na terra estranha. A história continua dizendo que depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel começaram a suspirar, né? Eles começaram a sofrer muito, porque o faraó, cada vez mais, ele procurava suprimir Israel. Ele aumentava a dose, aumentava a maneira em que conduzia aquele povo. O povo estava sofrendo mesmo, já não era um povo que tinha uma liberdade, já passaram a ser escravos, né? Tanto é que a Bíblia fala: e ouviu Deus a seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac, com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu a Deus. Então aí já passa uma outra história que a gente pode continuar amanhã. Amém, glória a Deus, Samar. A gente passou coisas. é, Esse capítulo 2 aqui, ele avança bastante, né? A história, aliás, o 1 e o 2 aqui, ele avança bastante no tempo aqui, né? O que me chamou bastante atenção aqui, bom, o senhor comentou aí o propósito, né? A astúcia da irmã, né? Miriam, cuidando ali de Moisés ali, né? Para que foi usada realmente, né? Usada literalmente para que ele pudesse ser cuidado pela mãe, né? E trouxe ainda prosperidade para dentro da casa dele financeira ali, né? Porque a mãe ainda recebia para cuidar, né? Então imagina o conforto que a mãe recebeu, né? A sua própria irmã poder criar o irmão, né? Dentro de uma época onde o faraó estava mandando jogar todos os meninos no lago, né? No rio. E a gente vê que a mãe, a filha do faraó escolheu o menino, né? E assim, a gente vê o propósito do faraó não era que matasse 100%, né? Ah, esse aí tá bom, fica com um aí, vai. É como se fosse gado, né? Não, esse aí você pode guardar para você, mas o resto a gente mata, né? É mais ou menos isso daí, né? Meu coração perverso ali, né? Agora aqui a gente vê também é, Moisés agindo de uma forma errada, né? A gente vê e isso eu acho que é uma lição que a gente traz pra gente, né? Sensação, aquela sensação de injustiça e a gente querer resolver com as nossas próprias mãos, né? E às vezes a gente atrasa o processo, né? Às vezes a gente faz com que a gente, levado pela ira, né? A gente acaba cometendo Comer erros, né? erros, né?
né? Estava Isso, cometendo erros, né? E a gente vê aqui Moisés aqui tentando, né, trazer justiça, né, pelas próprias mãos, porque ele viu um irmão dele hebreu, né, sofrendo ali opressão, né, do egípcio, né? E ele acabou matando, né, o homem, né? E escondendo o homem, achando que ninguém teria visto, né? Só que logo na frente colocaram uma brasa, né? Uma brasa quente em cima da cabeça dele, né? Porque ao momento que ele quis defender um outro, né? Apartar uma briga e defender ali, por que que você, né? Ele foi confrontado, né? Então, a gente vê aqui que até estava fazendo uma pesquisa aqui, a mensagem que trazia em relação a isso era que nós sermos chamados não quer dizer que nós estamos preparados, né? Então nós precisamos, né, caminhar, né, e nos prepararmos, né, porque simplesmente ser escolhido não significa que tudo que você vai fazer vai estar certo, né? Então a gente tem que estar vigiando o tempo todo, nos corrigindo o tempo todo, alinhado com Deus o tempo todo, porque Deus nos chama, né? Nos, Deus quer que a gente siga Ele, né? Que a gente esteja no caminho dele, né? Mas Ele quer que a gente esteja né, estudando, nos preparando, né? Seja através das nossas atitudes, né? Através aqui de estar aqui lendo a Bíblia, né? Mas realmente nos transformando, né? Não simplesmente à deriva, né? Mas caminhando com cuidado, né? E a gente vê aqui uma outra ação de Moisés novamente, né? Parece que Moisés, depois a gente vê alguns personagens aqui, né? Que são, algumas situações são parecidas, né? A gente vê aqui a morte dos bebês, né? E a gente lembra lá da época de Jesus também, né? Que Herodes também mandou matar todos os bebês, né? E agora Moisés, quando a gente lê Moisés aqui, a gente parece lembra de Pedro, né? Pedro também tinha era impossível, né? Pedro ele também avançava, né? Então a gente vê aqui que, né? Mas, mas Moisés aqui teve uma atitude positiva, né? Porque ele cuidou das moças ali, ele defendeu as moças, né? As moças ali, a gente vê aqui relatado que elas levavam muito tempo para poder tirar água, né? Provavelmente ela chegava ali, os homens, né? Né? Desprezavam as moças ali, né? Não tinham um coração ali bondoso, né? Para com elas, né? E Moisés veio e as protegeu, né? E a gente vê aqui que quando a gente serve, né? E quando a gente derrama o nosso coração para o próximo, como Deus retribui, né? Então Moisés, que estava numa terra estranha, isolado, sozinho, né? Ele foi recepcionado por uma família, né? Foi acolhido por aquela família, pelo pai, né? Pelas irmãs ali, né? Achou uma esposa, né? Foi agraciado com uma esposa, teve um filho, né? Então a gente vê ali como Deus trabalha, né? Trabalha no coração de quem tem um coração compassivo e benigno, né? E de benignidade ali. E aqui no final vem, né, o gemido do povo, né? O povo sofreu, né? Então a gente vê também a persistência ali do povo, porque o povo já vinha sofrendo há muito tempo, né? A opressão, né? Mas era um povo que era temente a Deus, né? Eles não usavam da revolta, da ira, né? Uma atitude onde eles pudessem se rebelar ali, matar os egípcios, né? E criar uma confusão ali, né? Mas o povo ele continuou sendo, né, temente a Deus ali. E Deus, né, ouviu o seu clamor, né? E ouvindo Deus o seu clamor, o seu gemido, né? Lembrou-se da aliança com Abraão, né? Com Isaac e com Jacó. Olha isso, né? E viu Deus os filhos de Israel, né? Atentou para a sua condição. E aí a gente vai ver, né, os próximos capítulos aí desenvolver isso aqui que é maravilhoso, né? Deus mostrando quem é Deus, né, para o próprio povo dele, né, e para os outros, né, outros povos ali, né, na região, né, principalmente o povo egípcio ali que se sim, sentia, né, tão soberbo ali, né, tão, tão dentro de si, né. verdade. Isso daí, Varão. Muito bom a gente estar aqui aprendendo, né? E queria aproveitar a oportunidade e ler aqui um
um livrinho que eu tenho aqui, muito importante para mim, para meditar, né? Que ele fala aqui que nós devemos lembrar que o amor ao próximo é o segredo da nossa felicidade. O segredo da nossa felicidade é o amor ao próximo. Ele pede para quê? Para a gente não falar mal de ninguém, nem ter raiva de ninguém, não cultivar o ódio, e sim o amor no coração. Ele fala que a irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. É para a gente aprender a revelar e a esquecer para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. Nós temos que ter serenidade, que a serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Para a gente cultivar a verdade em todos os momentos da nossa vida. Cultivar a verdade. Que isso nos levará a um triunfante progresso. Nós temos que ser verdadeiros em todos os pensamentos, ações e emoções. E se nós formos verdadeiros nas nossas ações e emoções, nada de mal nos ocorrerá. Ele fala assim, ó, desde que a divindade se manifeste por seu remédio, por seu intermédio, e procure ouvir a voz silenciosa de que lhe fala no fundo do coração, por meio da sua consciência. Obedeça aos conselhos que lhe der, nunca se irrite. Se a condução custa chegar, tenha paciência. Né? Você está num lugar esperando a condução e ela não chega, é para você ter paciência, não se irritar. A irritação não pode melhorar as coisas. Faz mal ao fígado, a irritação. A irritação causa mais sofrimentos a nós que nos outros. Ao passo que a paciência é um bálsamo, sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Quer dizer, a paciência, ela é um bálsamo. Está sempre pronto a suavizar, né, os nossos problemas e os alheios também. Então a gente tem que ter calma, tranquilidade. Amém? Imensa, mano. O tempo passou. O testemunho aqui que aconteceu comigo esses dias aí, acho que até o dia que não tava aí, eu tava com problema de energia lá, eu até só comentei com as meninas rapidinho, mas acabei não falando muito. Mas É, teve uns 10 dias atrás, a gente tava na casa de uns amigos, sentado numa mesa, né? E teve um amigo que começou a falar do Brasil, né? Que não sim. gostava do brasileiro, que não gostava do Brasil, e ele tinha vergonha de ser brasileiro, né? E começou a levantar a voz, começou, né, a esbravejar ali, falar alguns palavrões também ali, alguma coisa. Eu saí da mesa, né, pra dar uma acalmada ali, aí voltei, aí, né, tava ali falando ainda, e esbravejando, e eu fiquei inquieto aqui no meu coração, cara, eu fiquei inquieto. Aí eu abri a boca e falei pra ele, né, falei, isso aí é algumas, isso aí é mágoa que você tem no seu coração, que você precisa resolver, né? Né? Não é que você não gosta do Brasil, você tá magoado com o Brasil, né? Cara, por que que eu fui falar isso? Porque, assim, a gente tem tanta liberdade de conversar um com o outro aqui, né? E às vezes até entre meus amigos também, mas eu acho que aquilo tocou tão forte no coração dele que ele
ele praticamente mandou eu calar a boca, cara, no meio da mesa, assim, na frente dos meus amigos ali e tudo. Ele falou, ó, você não sabe o que você tá falando, quando a pessoa não sabe, é melhor nem falar, né? É melhor calar a boca, não sei o que e tal, cara. Mas aquilo me trouxe uma inquietação tão grande no meu coração, sabe? E eu fiquei ali irado mesmo, né? E a gente vê a importância da palavra, né? Porque ao mesmo tempo que irado, eu fiquei, né, ali pensando, não posso errar, né? Não posso usar dessa ira para errar. Tem que ficar, né? E aí eu levantei da mesa ali, sabe? Levantei da mesa, as pessoas tudo ficaram olhando ali parado, né? Porque ele me falou num... Praticamente ele mandou calar a boca mesmo, né? E eu levantei da mesa e saí da mesa, né? Depois eu acabei é, voltando ali e aí veio algumas passagens assim na minha cabeça e eu falei uma coisa para ele porque eu queria trazer uma palavra ali e aí ele talvez não entendeu também porque eu não pude, não tive oportunidade eu talvez acho que nem tinha mais mansidão para poder explicar aquilo e foi até bom que eu tivesse ido embora, mas eu perguntei para ele se ele nunca tinha sido pobre, né? E ele não entendeu muito bem, né? Porque a minha pobreza que eu estava dizendo ali era que o estado de espírito dele era de um rico espiritual, né? Onde não conseguia olhar com misericórdia, né, porquê das maldades, das coisas ruins que a gente tem no Brasil, né? Não é por causa do povo, né? Mas tem muita coisa ali por trás de tudo, porque a gente, né, o comportamento de um ou de outro que a gente não aprova, né? Mas o que eu dizia para eles, assim, no Brasil a gente tem tanto pobre, né? Mas a gente nunca perde a alegria, né? E aqui nos Estados Unidos, seja em outro lugar do mundo, a gente tem tanto rico, mas não consegue dar um sorriso, né? Então, isso para mim já fala muita coisa, né? Mas eu saí É dali verdade. e falei para os amigos ali que eu ia embora, né? Falei, olha, eu vou embora, né? E me despedi ali do pessoal e fui embora para casa caminhando e pedindo para Deus tirar aquela inquietação do meu coração, né? Para me ajudar ali naquele processo. E quando chegou em casa, eu peguei e mandei uma mensagem para ele mais tarde, né? Falando para ele que desculpa por eu ter exposto ele na mesa, né? Porque eu falei da mágoa ali, eu percebi que talvez tenha mexido muito com ele, né? Que espero que não tivesse, né, ele não tivesse ficado, né, magoado comigo, né? Então, a gente tá falando aqui, né, ao invés de talvez eu ter sido é, combatido ele com palavras, né, de amargura ou de raiva, né? Eu coloquei palavras suaves ali, né, para que ele, né, visse ali. E ele respondeu para mim, não, tá tudo bem, não tenho mágoa nenhuma. Aí eu peguei, aí eu respondi para ele, falei assim, olha, eu não gosto de guardar mágoas para ninguém, mas eu me senti desrespeitado, né? Você praticamente que me mandou calar a boca na mesa, né? Mas eu não tenho mágoa nenhuma por você, pelo contrário, eu te respeito, né? Mas isso não foi legal, né? Ele tentou justificar tal, e eu falei, né, que não era mágoa que ele tinha. Eu falei assim, olha, pelo tom da palavra, pelos palavrões, por você ter gritado na mesa, a forma de como você se colocou ali, né, não é somente um posicionamento, né? Para mim existe realmente uma mágoa, né? Mas agora, assim, tá tudo bem, né? Eu acho que eu dei né, a minha percepção para você e agora é você com você mesmo, né? Como eu falei pra ele que ele tinha falado uns palavrões e tal, eu acho que ele ficou bravo e não falou mais, né? Respondeu mais nada, né? E eu fiquei quietinho também, falei, bom, deixa Deus trabalhar, Ah, né? Deixa Deus trabalhar. Mas sim, foi gostoso porque ontem a filha dele veio passar o final de semana aqui, ele trouxe a filha dele, né? E eu não estava, né? Mas eu fiquei, né? Eu falei, ele vai vir buscar, né? Ele vai vir buscar. Deixou a filhinha dele, ele vai vir ah, buscar. E aí ele chegou, veio buscar a filha, né? E aí eu fui lá fora, né? Fui lá na porta. Quando eu cheguei lá, fui na direção do carro. E aquilo alegrou meu coração, porque na hora que ele viu eu indo na direção do carro, ao invés de ele ter endurecido o coração dele, ele saiu do carro também, né? E aí ele veio me cumprimentar, peguei, dei um abraço nele, dei um beijo nele e falei, eu te amo, né? Fique em paz, né? E eu acho que aquilo, sabe, derreteu o coração dele de uma forma, porque... E ele não é cristão, seu Mário, ele é ateu, né? Outro dia sim. eu fui passear com ele, né? Fiz um processo de evangelização com ele e tudo. Mas ele, né, tenho certeza que uma brasa foi colocada ali no coração dele, na mente dele ali, e
E ele pôde ver, né, a transformação que Cristo tem feito nas nossas vidas, né? Se eu Com tivesse deixado certeza. a ira me dominar, né, talvez eu tivesse afastado ele, né? Mas a gente, Sim, né, buscando a Deus e Deus nos capacitar, né, cada vez mais para que a gente possa ter um coração mais manso, né? E suportar, né? Suportar, não é suportar. fácil não, Fábio. Não é fácil. Eu imagino como deve ter sido para você, né? Ter que calar a boca, assim, e depois ainda ter que dar um abraço no cara. É, não é fácil. Mas é isso aí que Deus nos ensina, varão. Isso aí mostra que Deus está em você. É aquilo que a gente aprende, né? Pagamos o bem com o bem. Pagamos o mal com o bem. E Deus vai trabalhar na vida dele, pode ter certeza disso. Chegar em casa e minha mulher ainda me culpar. Você de novo? Eu tenho um histórico. O que que você fez de novo, né? Oh, meu Deus. Misericórdia, né? É isso aí, Amém. varão. A palavra de Deus não volta vazia, cara. Não volta de jeito nenhum. Você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela toca no coração do cara. E a O cara filhinha dele vai. foi na igreja com a gente ontem. Olha que benção. Recebeu uma palavra maravilhosa lá. E a filha dela, o filhinho dele voltou. Nossa, ô glória. É Amém. isso aí. Você ora Vamos aí para orar? nós hoje, varão? Amém. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, ô Pai, gratidão, Pai, gratidão pela Sua presença, Senhor, gratidão, Pai. O Senhor, Pai, pela Sua misericórdia, Senhor, por Senhor habitar, Pai, no nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem nos conduzido, nos revelado. Obrigado, Jesus, pelo Seu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu coração, Pai, entregue, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter se entregue, entregado a Ti mesmo, Pai, voluntariamente, Senhor, pelo amor, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo seu carinho, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós possamos, Pai, ter cada vez mais entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer, Pai, para cada um de nós, Senhor. Nós possamos, Pai, ser tementes a Ti, Senhor, estarmos aqui prostrados a Ti, Pai, tendo entendimento, Senhor, que é sobre o que o Seu amor, Pai, que não é sobre o sacrifício, Senhor, mas é sobre estarmos prontos, Pai, a nos entregarmos uns aos outros, Senhor, e sejamos cada vez menos a nós mesmos, Senhor, e mais o outro, Pai, que nós possamos ter um coração cheio de compassividade, Senhor, cheio de benignidade, Senhor, que nós possamos nos perdoar, Senhor, perdoar uns aos outros, Senhor, assim como o Senhor nos perdoou, Pai, aquilo que o Senhor tem ensinado para nós todos os dias, Pai, que nós possamos ter um coração, Senhor, cheio de amor, Senhor, cheio de tolerância, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, Senhor, nos protegendo, Senhor, nos guardando sob o seu manto sagrado, Senhor. Colocando, Pai, a armadura celestial sobre nós, Senhor, protegendo a nossa mente, nosso coração, nossa boca, Senhor. Continue nos usando, Senhor. Continue, Pai, conosco, Senhor, a todo momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida do irmão Mário, Senhor, pela vida da dona Marineide, da Ruth, Senhor, do Lucas, do seu Jurandir, do James, Senhor. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, pela vida de todos nós, Pai, da Tamires, Senhor. Continue cuidando, Pai. Continue cuidando desse grupo, Senhor. Continue nos fortalecendo, Pai, trazendo mais pessoas, Senhor, mais irmãos, Senhor, para derramar aqui, Pai, sabedoria, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, esteja agindo a todo momento, Senhor. Gratidão, Pai, que nós tenhamos uma semana, Pai, abençoada, Senhor, nesse Natal, Senhor, que muitas famílias sejam tocadas, Pai. Tocadas não pelos presentes, Senhor, mas pelo presente maior que nós já recebemos, Pai. Que é a sua misericórdia, Pai, que é a vida, Senhor, que é a vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.